Paz do Senhor a todos, amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Amado Deus e Pai, nós queremos te dar graças e dizer que estamos muito felizes de podermos estar aqui mais uma vez, poder ministrar a Tua Palavra. Meu Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, nos guie nessa noite, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, naquilo que irá ser dito nessa noite, Pai. Que não seja somente raciocínio humano, mas que seja a expressão da Sua vontade para nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti desde já. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Chegamos à nona lição. Essa é a nona, isso mesmo. É a nona lição das 10 lições que nós temos trabalhado. Essa é a nona. Próxima semana nós teremos o encerramento com o pastor Flávio da 10ª lição. Hoje nós estaremos falando sobre evangelismo. Lembrando os irmãos que nós fizemos aquela divisão, né? De todos os temas, onde o tema central era a igreja saudável, e nós trabalhamos dentro desse aspecto de uma igreja saudável. Nós nos prontificamos em trabalhar 3 aspectos de um ministério, sendo ele servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor, ministrando aos santos e ministrando aos de fora. E esse tema, o evangelismo, na verdade tem a ver com os de fora, ministrando aos de fora. E eu diria que não está correto a ordem, né, dos temas, mas a aula que vai ser o encerramento, que o pastor Flávio vai dar, seria a paixão pelos perdidos, né? E hoje é o evangelismo. Se nós invertêssemos, daria certo do mesmo jeito, e seria também algo maravilhoso, porque falar de evangelismo é algo que tem a ver com um dos mandamentos do Senhor. Até eu falava ainda há pouco com o Cláudio Calucci aqui, que os mandamentos do Senhor, eles se resumem em 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, e eu não gosto dessa expressão, amar a Deus sobre todas as coisas. Dá a entender que você tem que ter as coisas e coloca a Deus acima dela e está tudo certo. E Deus, ele passa a ser alguma coisa a mais do que aquilo que você já tem. Mas eu gosto da expressão que diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E aí abrange todo o sentido do ser humano, né? Não somente alma, corpo e espírito também. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós vamos trabalhar hoje tem a ver com o amor ao próximo. E também tem a ver com o amar a Deus. Amém? Então, nós estaremos falando hoje sobre evangelismo. Eu fiz uma introdução aqui. Evangelismo, o que significa essa palavra, né? Porque às vezes a gente lê, né? Parece que essa palavra evangelismo a gente só vai encontrar na Bíblia, né? E realmente, né? Só vamos encontrar na Bíblia, né? Evangelismo vem de evangelho e tal. Mas o evangelismo, ele tem um significado muito forte. Evangelismo não é simplesmente o que é evangelizar, né? Evangelismo, evangelização ou evangelizar. Então eu fiz uma introdução lá para a gente entender melhor o que significa evangelizar ou evangelismo, o que tem a ver. Então evangelismo vem de uma palavra grega que significa boa notícia. O evangelho, ele é uma boa notícia, ele foi uma boa notícia. E ele continua sendo uma boa notícia, uma boa nova. Quando nós vemos os evangelhos,
né? E na verdade alguns dizem que o Evangelho é a biografia de Jesus, e não é, né? É bom a gente entender que o Evangelho ele não é uma biografia, porque se fosse uma biografia de Jesus, tem alguma coisa que está faltando. A gente só sabe do seu nascimento e algumas coisas que para nós é muito relevante, mas nós não sabemos nada da infância de Jesus, por exemplo. Então não seria uma biografia, mas o Evangelho é um documento. Vamos dizer que é um documento que alguém escreveu sobre alguém que viveu o seu ministério por apenas 3 anos, ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos. Ele se tornou alguém público para aqueles tempos, foram apenas 3 anos. Junto com os seus familiares e mais a sua comunidade, um pouco mais, mas que ele se tornou mesmo popular no seu ministério apenas 3 anos. E o Evangelho, ele se tornou uma boa nova porque esses 3 anos que Jesus viveu, ele viveu expressando tudo aquilo que nós precisaríamos saber. Então o Evangelho foi uma boa nova para aqueles dias, quando Jesus começa o seu ministério, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é próximo. Já era uma boa nova. Amém? O Evangelho é a boa notícia sobre a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelizar é contar essa notícia para quem não conhece e explicá-la para quem não entende. Antes de ser recebido aos céus, Jesus ordenou aos seus discípulos para proclamarem essa boa nova, morte e ressurreição de Jesus, ao mundo todo. Então nós temos aqui uma ordem que Jesus deu a todos aqueles que foram testemunha dele, do seu ministério, de tudo aquilo que eles ouviram. E João, ele expressa bem isso no seu evangelho, e também nas cartas que ele escreve, João, ele expressa aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram. Eles foram testemunhas. E a ordem de evangelizar o mundo, de fazer com que todas as pessoas, não somente daquele tempo, daquela era, daquele local, daquela cidade, mas todos que viessem a crer, esse desejo de Jesus, esse mandamento, essa ordenança de Jesus, também passou a ser nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade de fazer notória, de fazer conhecido a vida de Jesus, não somente a sua vida, a sua morte e ressurreição, pela qual os seus discípulos se tornaram testemunhas oculares, testemunhas que viram e caminharam e tocaram, mas essa responsabilidade vem passando anos após anos, já há milhares de anos, e a responsabilidade agora chega até nós. A igreja da nossa era, dos nossos dias de hoje, é nossa responsabilidade fazer com que o nome de Jesus seja anunciado. Amém, irmãos? E eu entendo que nós temos vivido, como diz Timóteo, né? Paulo escreve a Timóteo na sua 2ª epístola, no capítulo 3, Paulo ele adverte a Timóteo de um tempo difícil e trabalhoso que nós haveríamos de ter, que Timóteo haveria de viver, e é válido também para os nossos dias de hoje. Um tempo difícil, um tempo em que hoje, para nós entendermos essa ordenança de Jesus, não se resume apenas em nós fazermos parte de um ministério, ou nos denominar crente ou cristão, alguma coisa parecida. Os tempos são trabalhosos.
Para nós falarmos de Jesus hoje, é muito fácil você falar de Jesus hoje, nós podemos falar, todo mundo, é difícil alguém não saber quem é Jesus. O nome Jesus, quem é Jesus. E nós já tivemos essa experiência, quando nós, no começo da nossa caminhada, isso aproximadamente há mais de 35 anos atrás, aproximadamente, né? Quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a morte e a ressurreição de Jesus, nós ficamos tão felizes por ter conhecido, né? E nos tornamos testemunha daquilo que Jesus tinha começado a fazer em nossas vidas. A transformação, a mudança que Jesus começou a fazer em nossa vida, na vida de nossos familiares. E a gente não se continha. Isso há 35 anos atrás, a gente não se continha. E a gente saía pelas ruas anunciando esse Cristo, né? Eu lembro que logo que eu entendi, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você entender. Você entender. E essa compreensão, quando nós tivemos, os primeiros a quem eu anunciei, aceitou de prontidão, assim, aceitou. Foi a minha família, né? A minha mãe, a minha tia. E era uma coisa tão natural para mim entender o que eu deveria fazer, porque uma das coisas é você ter uma coisa e você falar assim, não, mas isso aqui eu não posso guardar para mim. Então, quem eu visse, eu falava. Talvez os irmãos tenham vivido essa mesma experiência. Mas hoje já não é mais assim. Não é verdade? Mas isso não diz respeito somente a você, a mim, mas é a todos. É um tempo difícil que nós temos vivido. E falar de evangelismo hoje é usar um termo como se fosse um despertar nosso. Porque isso é uma responsabilidade da igreja. Eu já ouvi muitas ministrações sobre esse tema de evangelismo e dizer que uma igreja ela tem que ter como algo principal, como prioridade, é o ministério de evangelismo. Porque esse ministério foi o primeiro ministério que Jesus estabeleceu para a igreja, foi ide por todo mundo e pregai. Então, evangelizar não é simplesmente função ou obrigação, ou dever, ou responsabilidade, simplesmente de alguém que recebe um nome ou que tem um título de evangelista. A nossa igreja tem um evangelista, então ele tem que evangelizar. Não. Ou de um pastor, ou de um grupo de jovens, de ministros, né, que às vezes gostam de falar de Jesus, mas não é responsabilidade somente deles, mas é de todos nós. Todos nós temos que ter essa responsabilidade. Mas eu diria que vai além de termos uma responsabilidade. Nós devemos ter consciência. Consciência que nós precisamos fazer, porque se nós não fizermos, nós não estamos de acordo com aquilo que Jesus falou. Amém? Então, pregar o Evangelho é responsabilidade e é prioridade nossa, anunciar o Evangelho. Aqui nós temos irmãos que, pastor Gilmar, o José, pastor João, né? Nós chegávamos a pregar praticamente todos os dias. Todos os dias. Eu lembro que nós tínhamos um grupo de irmãs, né? Que chegou a evangelizar Taubaté todinho, rua por rua, bairro por bairro, rua por rua, casa por casa. Mapearam e num prazo, num tempo de, se eu não recordo, de 3 a 4 meses, ou um pouco mais, conseguiram evangelizar. Sem contar os trabalhos que nós tínhamos nos mercados, né? Todo sábado de manhã nós tínhamos trabalho no mercado. Né, José? E eu comecei no sábado e tinha no domingo também, né? E depois, domingo, nós evangelizamos de todos os mercados. Mercado daqui de Taubaté,
Eu fiquei mais no Vale do Paraíba aqui, né? Aqui mais nas cidades aqui. Mas os irmãos tiveram experiência de viajar fora do nosso estado, como José, né? Cumprindo o ID, né? O pastor Gilmar, o pastor João, cumprindo o ID de Jesus mesmo, ID por todo mundo, né? O Flávio, lá em Pina, né, Flávio? Havia muito, que nós, não sei se os irmãos lembram, cruzadas evangelísticas, né? Onde estádios, né? Eram lotados os estádios e eram feitos tantos trabalhos evangelísticos. Hoje a gente vê muito pouco. Hoje os estádios se enchem para ver simplesmente algum artista, gospel, alguma coisa parecida. Mas não se tem mais aquelas cruzadas como nós, não sei se os irmãos lembram, havia muito disso, cruzada evangelística. Mas nós participamos e fizemos parte de uma geração que, a princípio, fez esses trabalhos. Tivemos experiências maravilhosas, né? O José, eu acho que para onde você foi? Bahia, né? Sul de Minas, né? Obedecendo o ID de Jesus. Só vai com a passagem. De ida, não leva dinheiro, não leva nada, só com uma roupa. E vamos ver o que dá, né? E deu certo, né, José? Graças a Deus. Deus não desampara ninguém. Deus cuida. Se Deus envia, Ele cuida. Não é verdade? Amém, meus irmãos? Então, esse trabalho de evangelismo, ele recebeu também o nome da Grande Comissão, né? Que muitos conhecem como a Grande Comissão. Quando a gente fala que é a Grande Comissão, porque não inclui somente pessoas específicas, mas é a responsabilidade de todos nós. Por isso que é a Grande Comissão. Todos são convidados, né? Ou, quando a gente fala convidado, a pessoa fala, mas eu posso não querer também, né? Então, mas todos receberam essa ordenança, esse mandamento. Então, nós temos aqui a Grande Comissão, né? Tem alguns versículos aqui que a gente já pode começar a ler. Então, aqui em Marcos 16, né? 15, e disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, essa é chamada a Grande Comissão. Marcos 16, 15, 16. Devemos fazer discípulo de todas as nações. Aqui também em Mateus ele narra, dizendo que, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa é nós anunciarmos, mas Mateus ele é mais específico. Você não deve só anunciar, você deve fazer discípulo. E como nós já aprendemos aqui também sobre discipulado, o que é fazer discípulo, nós entendemos que quando nós anunciamos, e a ordem de Jesus é que nós fazemos discípulos das nações, mas discípulos dele. Às vezes nós vemos tantos ícones hoje, né? Nessa área de evangelística, pessoas que tem uma multidão que os seguem, né? Eu fico observando, eu falo, meu Deus, mas é discípulo de Jesus, né? Porque aquilo que você admira, aquilo que você segue, você se torna igual. Isso é uma verdade. Se você coloca um ícone na sua frente, alguém que você admira, você vai ser semelhante a ele. Se for alguém de frente, e hoje nós sabemos que tem muitos aí, você se torna igual a ele. Mas a ordem de Jesus é para que nós se tornássemos discípulos dele, iguais a ele. Mas para alguém ser igual a Jesus, alguém precisa conhecê-lo. E para alguém conhecê-lo, alguém precisa anunciar.
E aí tem uma outra responsabilidade e entender quem que nós estamos anunciando ou como nós estamos anunciando. Uma coisa nós entendemos que nós também somos portadores, somos testemunhas, somos portadores de uma verdade e que somos testemunhos de algo que Deus fez por nós, fez pelos nossos, fez por alguém que nós conhecemos, Jesus fez. Alguém pode dizer, mas Jesus não fez nada por mim ainda. Eu continuo às vezes a mesma pessoa. Mas nós somos testemunha que Jesus, se não fez algo por você, por alguém ele fez e você sabe. E você já viu, já percebeu, então você é testemunha que Jesus pode fazer. Mas hoje, quando nós vemos essa questão de anunciar a Jesus, o que dá mais ibope hoje não é você anunciar o evangelho, não é você anunciar essa verdade e ser testemunha dessas verdades que Jesus falou. Porque essas coisas também às vezes não dá tanto ibope. Porque quando nós falamos de Jesus, você vai ser confrontado. O evangelho de Jesus, ele nos leva ao confronto. Mas hoje é anunciado uma forma de você viver bem através de conhecer Jesus. Sei lá, existem tantos ministérios hoje que eles trazem uma verdade manipulada, uma verdade, uma fraude, né? Quando o apóstolo Paulo ele prega e ele vai evangelizar na cidade de Coríntios, e depois de 3 anos, aproximadamente, quando ele percebe que já existe uma igreja sólida, e ele percebe que o amor de Deus ali, houve uma transformação, a igreja foi recebendo de Deus, e ele resolve escrever para aqueles irmãos, e ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala algo interessante, ele fala que quando ele foi pregar entre os irmãos, ele falou assim, olha, eu poderia ter feito o que hoje nós vemos muitas pessoas fazendo, usando palavras persuasivas, usando da sua inteligência, nós vemos isso. Os coaches da vida, né? E Paulo, ele fala que ele poderia ter agido dessa forma, anunciando o evangelho, com palavras de filosofias, e atrairia pessoas da mesma forma. Mas ele diz que ele não se propôs a fazer isso, mas antes ele pregou um Cristo, e esse crucificado. Essa é a beleza do evangelho, essa é a verdade do evangelho, é o Cristo crucificado. O Cristo que não simplesmente é um Cristo que é mostrado hoje, que é anunciado hoje, como meio das pessoas se darem bem, né? Se enriquecerem, porque hoje, se você não falar de prosperidade e falar que Jesus ele pode fazer você próspero ou alguma coisa, e Jesus vai te dar vitória naquilo, e que Jesus vai fazer você ser vencedor, e é uma verdade, Jesus faz, mas Jesus também, ele vai querer que você, e essa é a verdade do evangelho, né? E a gente não pode esconder, não pode ocultar. Você tem que morrer também, né? A verdade do evangelho, que ninguém gosta de ouvir, é você pregar um Cristo crucificado e dizer, esse é o caminho de todos nós. Se você quiser achar a sua vida, você vai ter que perder. Mas nem sempre, às vezes, o que nós ouvimos é justamente o evangelho semelhante a esse. É o evangelho que ensina você a ganhar a vida. O evangelho que ensina você a ser o primeiro. Mas o evangelho de Jesus, ele nos leva
a pensar que se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Quem que gosta do evangelho dessa forma? Então, por isso que pouco é anunciado, né? E é a única verdade, eu creio assim, que a única verdade do evangelho é essa, é o Cristo crucificado. Que para muitos é uma loucura você falar de alguém que vai ensinar você a perder a sua vida. É você andar na contramão do mundo. O mundo ensina você a ganhar a sua vida. É você ter as melhores coisas. É você ser absoluto nas coisas. É você ser cabeça e não cauda. E aí vai. E Jesus diz, não, não, não. Se você quer ser o primeiro, procura ser o último. Logicamente, a gente está falando sobre uma verdade absoluta, mas existe, lógico, um amadurecimento, um crescimento de tudo aquilo que nós temos falado aqui. Quando nós vivemos em comunidade, nós aprendemos isso. Nós aprendemos a viver e temos que aprender a viver o Evangelho. Primeiro aos santos, depois aos de fora. Então, aprender a viver aqui é aprender a viver o Evangelho, a suportar a dificuldade do outro, a ensinar a partilhar. Né? Aqui é um teste para nós, né? Aqui na igreja, né? Jesus, ele partilhou do que ele tinha. O que Jesus tinha? Jesus não tinha nada, a única coisa que ele tinha era a vida. E ele deu a sua vida. Só que ele não deu somente para aqueles que ele amava, mas ele deu para aqueles que também não o amavam. Ele deu a vida dele para aqueles que o crucificaram. A única coisa que Jesus tinha era a vida dele. Jesus não tinha bens, Jesus não tinha riqueza, mas ele tinha a vida dele. E a vida dele, ele conseguiu partilhar. E nós já sabemos disso. Então, o Senhor, em comunidade, nós aprendemos isso. Aprendemos a viver um evangelho que o mundo vai olhar para nós e vai ver. Existem algumas frases, né, de alguns homens que viveram dizendo assim, quando a minha vida não falar, então eu falarei, né? Ou seja, quando ninguém ver nada mais em mim, então eu vou falar. É uma forma de dizer que o evangelho se é pregado não somente com palavras, mas é principalmente com a vida. E a vida nós aprendemos aqui. Para poder lá fora poder ser uma carta lida pelos outros, alguém olhar para nós e entender, e saber o que está vendo. Olhar para nós e nós temos essa identificação, sem mesmo a gente, antes de falar, alguém falar, não, você é diferente e tal. E o evangelismo começa por aí. Porque aqueles que se tornaram testemunho de Jesus, eles eram semelhantes a Jesus. Os discípulos, eles eram iguais a Jesus. Tanto é que no horto, quando Jesus estava vivendo os últimos momentos com eles e ali foi tramado, foi feita uma trama para prendê-lo, o sinal que Judas deu para aqueles o qual ele entregou Jesus foi aquele que eu beijar a face, porque você vai chegar lá, você vai olhar, é todo mundo igual. E as pessoas falam, mas quem é ele? Então, mas como que eu vou saber quem é ele? É quando eu beijar aí. Esse que eu beijar é ele. Daí você pode aprender, não vai prender o outro. Porque eles eram iguais, eles eram semelhantes. E uma das verdades é nós entendemos que aquilo que nós admiramos é aquilo que nós vamos nos tornar. Aquilo que você olha, que você coloca diante de você, é aquilo que você vai se tornar, que você vai expressar na sua vida. Amém? Pedro, quando ele estava lá, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro estava ali, de longe, olhando, e alguém conheceu e falou, não, mas você é um deles. Você fala como ele, você é um deles, você é igual a ele. E Pedro, então, falou, não, longe de mim ser igual a esse homem e tal. Mas Pedro foi identificado por parecer com Jesus. Então, antes de nós anunciarmos e falarmos, nós precisamos parecer com ele.
Nós temos todas as nossas limitações, nós somos homens falhos, mas essa é a única verdade que pode nos alimentar. Não existe uma outra verdade do Evangelho que não seja essa. Se nós morrermos com Ele, certamente ressuscitaremos também. Amém? Fomos comissionados a ser testemunha de Cristo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, 8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós já sabemos, quando nós lemos, os Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, houve uma certa resistência da parte dos discípulos, dos apóstolos, de ficar por ali mesmo, se acomodarem por ali mesmo. E às vezes algumas situações Deus precisa fazer para despertar, ou nos despertar para nós voltarmos a entender aquilo que é o propósito dele. Nós temos acreditado e temos esperado, temos crido, que vai haver um mover de Deus, e precisa haver. Eu entendo que esse mover de Deus, esse agir de Deus, vai despertar a igreja para esse tipo de trabalho, porque, gente, a gente não pode continuar assim. A gente está que nem os discípulos. Os discípulos, eles tinham algo precioso, a verdade deles, mas eles se reuniram e ficaram dentro das casas. Tudo bem, Jesus tinha dito, não sairás de lá até que sejais, antes que seja revestido de poder. E quando eles foram revestidos, eles permaneceram. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando desce o Espírito Santo e enche todos aqueles que estavam reunidos, que eram aproximadamente 120, já não era mais 12, agora é 120. Irmãos, eles foram cheios, mas todos eles permaneceram. E foi necessário haver um mover de Deus que fez com que eles, então, cada um fosse. E começou o evangelho, então, a ser propagado. Então, houve uma perseguição. Nós temos vivido dias semelhantes. Eu sou do tempo, talvez muitos irmãos aqui também são, do tempo em que as igrejas evangélicas colocavam aqueles megafones para fora da igreja. É megafone que fala? E se cantava os hinos da harpa, e depois se pregava ali, toda a circunvizinhança ouvia o que estava sendo dito dentro da igreja. O presbítero Tião lembra disso, irmão? Culto ao ar livre, pregação no megafone. Tinha alguns irmãos que eram mais abusados, saía com bicicleta, de terno. Tem um irmão que falou assim, se você vê um crente, se você vê alguém, um homem, de bicicleta, de terno e gravata, ou é crente ou é chinês, Ou é chinês. Como está no Brasil, só pode ser crente, Mas nós víamos, esses homens às vezes montavam na bicicleta, esses megafones, e saíam anunciando o evangelho. Nós vivemos um tempo em que nós anunciávamos o evangelho nos mercados, nas praças, Gilmar? Fazia grandes trabalhos. Hoje já não dá mais. Hoje a gente já não pode fazer mais isso. Hoje é proibido por lei nós fazermos isso. Então o evangelismo, o tempo que nós vivemos, hoje, fazer evangelismo, eu não sei como nós faríamos hoje.
Por isso que eu entendo que vai haver um tempo, vai haver um mover de Deus e alguma coisa vai acontecer por esse tempo. A gente não sabe estipular data, mas que há uma necessidade, é algo necessário acontecer para que o ID de Jesus seja cumprido. Amém? Porque precisa, e aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer que Paulo entendeu tão bem isso que o sentimento que o apóstolo Paulo tinha era fazer com que todos soubessem dessa boa nova. E havia um esforço. Hoje irmãos, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Não há um esforço em nós de querer que o outro saiba daquilo que eu sei. Se o outro souber, eu vou explicar. Mas eu não tenho aquele esforço, eu não tenho aquela motivação como tinha antes. Esse é o problema de nós termos crescido, porque quando a gente era criança, a gente agia no impulso mesmo, e a gente ia com tudo. Ia pregar, pregava até sozinho. Eu lembro uma vez que nós combinamos, ia aquele pessoalzinho todo para pregar. A gente tinha combinado pregar lá em Aparecida do Norte, um lugar que a gente gostava de pregar, não, Gilmar? Gostava de pregar em Aparecida do Norte, principalmente no dia 12, né? Aí já saía daqui pregando nos ônibus, daí chegava lá, daí dividia os irmãos, pregava dentro da basílica, pregava em tudo quanto era lugar. E não tinha medo, não era algo assim que era natural. E a gente tinha essa motivação. E eu lembro uma vez que nós tínhamos combinado, não sei o que deu errado lá, que só foi eu e o Hélio Sérgio, né, o nosso irmão Hélio. E eu falei, Hélio, mas é só nós dois. Ele falou, irmão, se fosse só um, já iria do mesmo jeito. E daí nós chegamos lá em Aparecida, nós dividimos, um foi de um lado, o outro foi do outro, sozinho, com a Bíblia na mão, anunciando o Evangelho. Gente, que tempo! Era algo que vinha de dentro, motivava a gente a fazer. Por isso que eu acho que Deus vai fazer algo em nós, não é possível. Deus vai mexer com a gente novamente. Nós precisamos disso. O apóstolo Paulo, ele tinha essa motivação. Ele havia esse desejo, ele se esforçava para alcançar aqueles que não tinham ainda ouvido falar de Jesus. E diga-se de passagem que o apóstolo Paulo estava levando uma boa nova a um império que também pregava uma boa nova. Porque quando o Império Romano estava em ascensão, o Império Romano estava trazendo boas novas para aqueles povos que tinham vivido eras passadas. E o Império Romano, ele trazia coisas novas, era um tempo novo. E o apóstolo Paulo vem com uma coisa mais nova ainda, mais atualizada. E ele despertava nas pessoas o interesse de saber quem é esse homem que ele pregava. Então havia um esforço da parte de Paulo para que todos entendessem. Todos aqueles que havia um esforço das pessoas ouvirem aquilo que ele estava falando. Ele se esforçava para isso. Hoje nós temos tantas facilidades, ao mesmo tempo não temos nada, né? Nós temos hoje os meios de comunicação, né? Redes sociais, aqueles que gostam, né? Nós temos hoje o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos... E poderia se usar desses meios. Mas o tempo que nós vivemos, esses meios também parece que não consegue atingir. Atinge as pessoas, mas não é aquilo que as pessoas realmente precisam ver. As pessoas precisam ouvir, mas mais do que ouvir, elas precisam ver. E por isso vale o esforço meu e seu
de sair e falar e de anunciar. Uma vez eu falei pro irmão, né, pro Pedro, né? Falei, Pedro, mas por que você vai sair daqui, vai lá na Bahia pregar lá o evangelho? Ele falou, lá se Deus quiser, se Deus quiser salvar aquele povo com a pregação, Deus levanta alguém lá, um baiano lá e prega lá. Ele riu e falou para mim assim, olha, aquelas pessoas não precisam somente ouvir, mas elas precisam ver. Elas precisam ver aquilo que Deus faz. Elas precisam ver em você o que você faz, o que você é capaz de fazer por amor a Jesus. É isso que convence as pessoas. Não é muitas vezes o que nós falamos, mas é a sua vida. É aquilo que você faz por amor a Jesus. Naquele tempo, eles fizeram muitos ouvirem e entenderem pela sua morte. Quantos morreram lá atrás? No primeiro século, quantos cristãos não falavam nada, mas ao mesmo tempo demonstraram a sua fé, não falando, mas dando a sua vida, indo para os circos, né, de Nero, morrendo, sendo queimados, mas não negando o nome de Jesus. E às vezes hoje nós temos tanta coisa, né, a nosso favor, e às vezes a gente não consegue. Mas Deus, Ele está despertando a gente para esse tempo, e esse tempo vai chegar. Amém? Pode mudar, Rafa, por favor? 1 Coríntios 9, 19 ao 22, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Amém? É o esforço que o apóstolo Paulo fez para que todos pudessem ouvir as boas novas do Evangelho. Agora nós vamos ver como a igreja ela agia nessa área. A igreja primitiva, nós temos aqui algumas referências na sua apostila, você tem bastante referência, eu pedi para a Rafa colocar uns 2 só, para não estender, mas pregação em lugares públicos. Como eu falei, não era diferente, né? Os irmãos, eles pregavam em lugares públicos. Né? Eles pregavam onde tinha gente, eles pregavam. O apóstolo Paulo era alguém que onde tinha gente, ele encostava. E nós vamos ver que Jesus também usou dessa estratégia, né? Jesus pregava aonde havia aglomeração de pessoas, estava ali alguém falando do amor de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 ao 14, deixa eu ver se é isso. Não, a Rafa colocou 6 ao 9. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Estevão, pregando em área pública, obviamente, foi um dos pregadores, né, que a gente vê que se tornou mártir por causa do evangelho. E Estevão era um diácono, ele não era evangelista. Felipe foi chamado de evangelista, mas foi o único, né, que ele vai e prega em Samaria. Mas nós não vemos outros dos apóstolos terem um título de evangelista para pregar. Não, todos eles pregavam, principalmente Estevão, que era diácono. Pregação pessoal. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos dos Apóstolos 16:30, né? Aqui vai falar do centurião, né? É do centurião que fala? Do carcereiro. Que fala: o que hei de fazer
é um evangelismo pessoal. Nós podemos, esse evangelismo pessoal está no nosso alcance de fazermos, né? Eu não sei, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu não sei se Deus pode mover isso aí em nós novamente. Mas eu não, por exemplo, eu estava vendo aquelas pessoas, né, pelo noticiário, anunciando o evangelho, peregrinando lá em Aparecida, e eu parei e pensei, falei, meu Deus do céu, nós fizemos tanto, atravessamos aquela passarela anunciando, confrontando pessoas, será que hoje nós teríamos coragem de fazer isso novamente? Eu penso assim, eu falando por mim, será que eu teria coragem de ir lá e... É difícil, irmãos. Mas nós precisamos, né? E essa a gente fala como uma deficiência nossa. Porque nós devemos estar preparados para isso também. Se for necessário fazer, nós devemos fazer de novo. Amém? Pregação nas casas. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperavam com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Esse tempo ainda nós vivemos um pouco, né? Mas eu lembro que no início, todos os dias a gente tinha oração para nós, na casa de alguém. Todos os dias. Chegava hoje, a oração vai ser na casa não sei de quem, lá, fulano, ciclano. Chegava lá, era a pessoa da casa, familiares, vizinhos. A pé de bicicleta, como o Gilmar às vezes fala aqui, era todo dia, né, Gilmar? Todo dia. E foi por muito tempo que nós fizemos isso. O evangelho era pregado, né? Pregação no templo. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Na verdade, essa pregação do templo não é semelhante à que nós fazemos hoje. Porque no templo não se havia ministrações assim, né? Mas na sinagoga que se lia as escrituras e que explicava. Mas no templo era aglomeração de pessoas que se aglomeravam e ali os apóstolos estavam, aonde os povos, ali havia oração no templo, mas não havia leitura da palavra, não havia uma liturgia de palavra, não. Aonde havia era nas sinagogas. Sinagoga é uma coisa, templo é outra, amém, irmãos? O templo de Salomão, os judeus iam lá para fazer os seus sacrifícios. Havia homens de branco que faziam o serviço sacerdotal, ensinava a palavra para quem quisesse aprender, mas tinha que perguntar. Mas nas sinagogas era diferente, na sinagoga ensinava a Torá, então ensinava a palavra, era um modelo que nós temos hoje. Então se pregava em lugares públicos como templo. Logo começou a pregar na sinagoga, aqui ó. E o pregar na sinagoga começou com Jesus, né? Jesus começou a pregar na sinagoga. Foi um dos primeiros a anunciar o evangelho. As boas novas foi numa sinagoga e foi expulso, né? Olha que coisa, né? Quando Jesus chega e fala que a profecia de Isaías ia se cumprir na sua vida. Daí deram um jeito de tirar ele para fora e falaram, esse para nós não serve mais. Já está falando bobagem, né? Mas ele fez. E Paulo usou muito desse artifício de pregar na sinagoga. Até um tempo, o ministério de Paulo desenvolveu mais nas sinagogas. Ele pregava para judeus, mais na sinagoga. Até o momento que ele resolveu, então, dirigir-se mais para os gentios. Mas Paulo, ele usou muito desse artifício em pregar em sinagoga.
Deixa eu ver o que mais. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Então aí a pregação em outras cidades, né? Nós já tivemos esse exemplo, como eu dei para os irmãos, né? E pregar em outra cidade, né? Mas tem gente que gosta de pregar só em outra cidade, mas na dele mesmo. Não... Eu, por exemplo, eu me sentia bem pregar lá no mercado de Caçapava, de Guará. Não tinha problema nenhum. Pinda. São José. Não tinha problema, mas falar em pregar no Mercadão aqui, meu Deus do céu, porque todo mundo conhece a gente, né? Daí, meu Deus, pregar lá não. Mas ia. Hoje eu não sei se eu consigo fazer isso mais. Pregar, que eu digo do jeito que nós pregávamos, irmãos. Do jeito que a gente anunciava, né? Porque irmãos, a gente era meio... Era difícil falar. A gente pregava... Eu, por exemplo, gostava de pregar na frente de uma banca de revista. E eu gostava de pregar, mas a gente pregava mais para quem estava vendendo as revistas do que para o pessoal, né? Porque a gente descia a lenha nele, né? Descia a lenha. E isso quando a gente parava eu lembro uma vez, acho que foi num sábado de manhã, no Mercadão. Fui pregar lá na Breganha, ali naquele ponto que tem mais gente ali, que a gente fica dando trombada um com o outro. E daí ficou um irmão de um lado de lá, o outro do lado de cá, e eu peguei um ponto lá onde tinha mais gente lá, vendendo relógio, fazendo os rolos dele lá, e eu lá com aquela coragem, meu Deus, o que eu falo? Aí não deu outra, abri a boca, quando eu comecei a falar lá, falei uns 10 minutos, parado. Deu uma desavença lá num pessoal lá, deram uns tiros lá, eu fui o primeiro, olha, eu fui parar, meu Deus. Mas não tinha nada a ver com a pregação, né? Não tinha nada, era uma desavença. O pessoal alguns ouviam, outros nem ouviam, mas era aquele medo, né, de pregar e alguém agredir a gente, né? Mas nós já recebemos alguns tomates, batata, isso aí já recebemos, mas agredido não, né? Mas os irmãos, apóstolo Paulo e os demais, eles sofreram muito com isso. Eles pregavam e eles eram presos, eles eram açoitados. Nós não chegamos a esse ponto, né? O conselho de usar de sabedoria com os de fora. Colossenses capítulo 4, o versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem o máximo de todas as oportunidades. É interessante esse ser sábio, não é ser esperto, irmão, é ser sábio, né? Aquilo que Deus mandar você fazer, você faça. Usa de sabedoria, né? Mas eu lembro que tinha um irmão, eu não vejo isso como sabedoria, mas ele foi num lugar como esses que nós gostávamos de pregar, né? E tinha uma mulher piedosa segurando uma imagem. Segurando uma imagem de Nossa Senhora no colo. E aquela mulher piedosa, todo mundo ali, rezando terço e coisa e tal. E daí aquele irmão resolveu usar um texto de Maria. Daí pediu para que a mulher desse aquela imagem para ele. Ele segurou a imagem e começou a falar o texto de Maria. Tudo que a Bíblia fala de Maria, né? Que Maria foi serva e tal, e fez uma pregação bonita. Daí ele pegou e falou assim: vocês estão vendo essa imagem? Daí todo mundo. E daí ele joga no chão. Pá! Isso aqui não serve para nada, irmãos. Que isso? Daí. Meu Deus, isso aí não é sabedoria, né? Não vejo uma sabedoria nessa forma. Mas aí, isso aqui não serve para nada. Falar isso daí, as pessoas se revoltaram. Só não bateram nele porque eu acho que ele fugiu mesmo.
Mas era um irmão que pregava com a gente. Eu já fiquei meio esperto de sair com ele. Falei, com isso daí eu não saio. Mas usar de sabedoria é você aproveitar aquilo que Deus vai te mostrar, vai mostrar para você, e você começar a anunciar o Evangelho, mesmo que não seja um momento oportuno. Se for um momento para Deus, Ele vai dar entendimento, sabedoria para você, você vai saber o que falar, né? Às vezes uma fila de banco, às vezes no ônibus, em alguma situação, às vezes até uma confusão, de repente, é o momento em que Deus quer usar você. Então, nós também temos que estar aberto a isso. A importância de um bom testemunho. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Uma maneira sábia também de se ganhar, né? De se anunciar o Evangelho. Eu ouvi um testemunho de alguém que ele dizia que ele conheceu um homem, e esse homem, a sua esposa era convertida ao Senhor, e ele amava essa mulher dele, mas não queria saber nada do Evangelho, não. O negócio dele era bar mesmo e tal. E teve um dia que ele, conversando com um amigo no bar, os dois bebendo, e ele pegou e falou assim: rapaz, você precisa conhecer minha mulher. Minha mulher é uma mulher crente, uma mulher do Senhor, sensacional. Eu vou levar você lá para conhecer minha mulher. E os dois resolveram, convidou o amigo de bar para ir na casa dele. E chegando lá, esse homem chegou e falou assim: mas a gente tem que ser... Queria mostrar a autoridade dele como homem. Ele chegou então, falando meio alto com a esposa e o amigo, só observando todo o movimento. Ele falou que a mulher é uma beleza de mulher, mas por causa da autoridade que ele tinha sobre ela. Então ele chegava e falava: você vai ver como é que é minha mulher. Em casa não tem esse negócio não de mulher vir buscar eu no bar, não. Em casa quem manda sou eu. Daí chegou na casa dele, falando alto, a mulher recebeu os dois, preparou a comida para os dois, preparou o banho para os dois, deu um testemunho de alguém que enxergava as coisas bem diferente do que aquele homem pensava. Enfim, aquele homem, no outro dia, o amigo levantou, foram trabalhar junto, e ele pegou e falou: rapaz, tem alguma coisa na sua mulher que te chamou a atenção. Daí o marido foi revelar que ela era crente. Ele falou: eu quero conhecer esse Jesus que essa sua mulher serve. Porque jamais eu vi alguém agir de forma tão piedosa e tão santa como a sua mulher. Ainda repreendeu o homem, ainda falou assim: você deveria dar graças a Deus de ter uma mulher assim. Você precisa mudar de vida. Quer dizer, o homem, o marido, não se converteu, mas o amigo dele acabou se convertendo por causa do testemunho da mulher, que a mulher deu para ele. Então é algo assim que a gente vê que às vezes é o procedimento, né? É o agir, né? É o testemunho que conta. Amém? Vamos ver outro? Aqui nós vamos ver aqui agora Jesus falando sobre aquilo que ele fala para Pedro, né? Sobre nos tornarmos pescadores de homens. Então, quando ele encontra Pedro, isso aí está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, 19. Jesus, ele disse: siga-me e eu os farei pescadores de homens.
Falou para Pedro, obviamente, tinha André, tinha Tiago e tinha João, que também tinham essa função de pescadores. E ser pescadores de homens está dentro disso que nós já estamos falando aqui, de nos tornarmos pregadores do Evangelho, e aquilo que nós pregamos tem que alcançar pessoas. Pedro, ele fez da sua profissão aquilo que ele sabia fazer. Jesus falou, você vai fazer, você vai continuar fazendo, você vai continuar sendo pescador, mas só que agora de homens. E Jesus, ele compara o evangelismo como se fosse uma pesca. Quem gosta de pescar, eu particularmente não gosto muito de pescar, não tenho muita paciência, né? E isso mostra que também no nosso procedimento como aquele que anuncia o evangelho, pode parecer também que se você não tem paciência em pegar um peixe, você precisa ter paciência com alguém que não aceita de primeira mão aquilo que você fala. Porque às vezes você prega uma vez ou duas, na terceira você fala, tu não quer saber de nada, você é jogar pérolas aos porcos. E às vezes não. A experiência que você tem fazendo algo vale para a sua vida também. Então Jesus estava dizendo para Pedro que aquilo que ele fazia com tanto conhecimento e propriedade, ele deveria fazer e fazer com os homens. E será que Pedro entendeu isso mesmo? Jesus disse que nós devemos ser pescadores, o que nos revela a existência de alguma semelhança entre as duas atividades. Então, quem gosta de pescar, é lógico que vai se assemelhar mais com isso que Jesus está falando. Porque pescar, quando a gente entende que a pescaria só é boa quando você pesca bastante, né? Mas vai ter dia que você vai lá e como Jesus falou, como Pedro falou, Senhor, essa noite, olha, não deu. E vai ter vez que não vai dar mesmo. E nós podemos dizer que, às vezes, que não dá certo, que às vezes são momentos que às vezes a gente procura desistir mesmo e falar, isso aí não vai dar certo. Quantas vezes nós empenhamos em fazer alguns trabalhos, né? Aqui mesmo na comunidade nós fizemos alguns trabalhos excelentes. Fizemos alguns não, foram vários trabalhos aqui. Tivemos resultados, outros não vieram o resultado que nós esperávamos. Mas por quê? Tem alguma coisa errada? Não, porque não é o tempo ainda, não é o momento ainda. Um pescador, quando ele vai pescar, às vezes ele vai, joga lá, fica o dia inteiro, não pesca nada, volta embora. No outro dia ele vai de novo. Ele vai de novo. E uma dessas vezes, diz que Pedro, ele foi, saiu com o seu barco, fez todo o empreendimento para sair a uma pesca, acreditando que seria uma pesca boa. E de repente ele volta, frustrado porque não tinha pego nada. E daí há um homem que diz assim, olha, volta e joga a rede do lado direito. Logicamente, Pedro, conhecedor do ofício que ele tinha, ele falou, Senhor, mas nós ficamos a noite toda, não foi só algumas horas não, viu? É a noite toda, não tem peixe não. Não tem peixe, a noite toda, não pegamos nada. Jesus falou, vai e joga a rede do lado direito. Então, nem todo tempo que nós achamos que vai dar certo é aquele tempo. Às vezes, nós vamos fazer uma, duas, talvez na terceira vez, talvez alguma coisa vai nos surpreender. Porque nós desistimos das coisas muito fácil. Evangelismo requer persistência. Anunciar a palavra de Deus requer persistência naquilo que a gente faz. Mas, na verdade, a gente gosta de ver fruto, né? Quem que não gosta de ver o fruto do seu trabalho? Quem que não gosta?
Uma vez alguém disse para mim assim, olha, quando você planta você joga a semente, você fica ansioso para ver aquela plantinha nascer. E de repente nasce a planta, e às vezes nasce até rápido. E você, daí a expectativa sua já não é mais da planta que já nasceu, você vê ela grande. E ela às vezes cresce, e de repente a sua expectativa agora é de querer ver os frutos, e você fica ansioso por isso. Mas tudo que Deus faz, Ele é completo, e tem o seu tempo. Daí a irmã falou para mim assim, que Deus tinha mostrado para ela, que o tempo que você fica observando a planta, Deus está trabalhando na raiz. Deus está fortalecendo a raiz. E às vezes aquilo que é frustração para você, de algo que está infrutífero, não vai dar certo. Não deu certo. Deus está trabalhando a raiz. Então, muitas vezes, para uma coisa dar certo, e vai dar certo, porque se nós estivermos sobre o mandamento do Senhor, sobre a palavra dele, a coisa vai acontecer. O que não dá é nós queremos fazer do nosso modo. Aí já não... A garantia que nós temos de dar certo já não é aquilo que o Senhor falou, porque o Senhor falou para Pedro, vai, volta e joga a rede do lado direito. E Pedro então ele foi, e quando ele jogou para o lado direito, diz que era tanto peixe, que daí ele já estava com outro problema. O problema é que daí a quantidade de peixe poderia virar o barco dele, ele teve que chamar outros para ajudá-lo. A pesca deu certo. E ela vai dar certo. Se nós ouvirmos aquilo que o mestre tem para falar para nós. Uma outra coisa é que não se convida o peixe para o barco. A gente tem que pegar ele, né? Então, para alguém ouvir o Evangelho, para alguém crer no Evangelho, crer em Jesus, alguém tem que falar. Ele tem que ouvir. E para ouvir tem que ter alguém que fale. E essa é a verdade. Mas somente falar, nós já sabemos que também não dá muito resultado. Mas o evangelismo nós estamos falando, é o evangelismo que Jesus nos propõe a fazer. Onde não é só palavras, mas é o testemunho da sua vida. Usando as redes, a ênfase na quantidade, trata-se de pesca coletiva e não de individual. Rede, corda entrelaçada, fala de relacionamento. Então, quando nós falamos de quantidade, e nós sabemos que uma coisa é você pescar de vara, é o evangelismo que você faz individual, vamos dizer assim. Você se empenha um trabalho todo e muitas vezes você leva tempo por um. É um só. E olha que você trabalhou, mas é um só. E existe também aqueles que é chamado de coletivo, né? Que é aquela pregação que você entende que você vai fazer e vai arrastar multidões. Mas eu entendo que quando fala-se de rede, está falando de uma pesca coletiva, onde você não está sozinho, porque uma só pessoa não consegue arrastar uma rede. É um trabalho coletivo. E quando se fala de trabalho coletivo, está falando de relacionamento. Está falando de algo que tem que haver entre nós. Não pode haver individualismo. Às vezes eu quero fazer algo, mas eu faço por minha conta. Ah, não, eu saio de manhã aí e faço, prego, mas já tem muitas vezes que nós encontramos que a pessoa prega e fala, olha, eu sou de Jesus, eu não sou de igreja, eu não sou de ministério, e nem indica a pessoa para nenhuma outra denominação. Mas não é assim. O reino de Deus sem relacionamento não existe, irmãos. O reino de Deus é relacionamento, é coletividade.
Não existe reino de Deus solo, de forma individual, onde eu sou salvo, e daí eu salvo o outro e ele se vira com a salvação dele. Não, a salvação, ela é individual, mas nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é relacionamento. É um edificando o outro. Aqui está dizendo que cordas entrelaçadas fala de relacionamento. Faz lembrar o que o Guto pregou domingo de manhã, quando ele fala do tecido, né? Que são pontos de linha que se encontram um com o outro. E a mesma coisa da rede, né? A rede são cruzamentos de fios, né? Que se cruzam. Isso significa que os fios eles entrelaçam, significa que é um relacionamento. Então, se nós quisermos alcançar pessoas, nós temos que aprender a viver um relacionamento. E relacionamento é isso que nós vivemos. Nós aprendemos juntos. Nós não aprendemos individualmente algo para servir para o outro somente, sem ter um relacionamento, uma coletividade. Relacionamento aonde Deus revela. Deus não revela nada individualmente. Deus não trata da sua revelação em prol de uma pessoa só. Ou seja, alguém busca de Deus uma revelação, algo mais. Deus pode revelar-se? Pode trazer revelações? Pode, mas é dentro de um objetivo de relacionamento e de coletividade. Atrás desse individualismo, muitos se desviaram. Muitos tiveram revelações isoladas e que dessas surgiram as heresias, as falsas doutrinas. Porque não conseguiam se relacionar, viver uma vida de relacionamento com o irmão. E daí buscam um isolamento com Deus. É eu e Deus só, o resto que se dane. Não, não é assim. Nós somos colocados para cuidar do outro. Pedro, quando ele estava com aquele barco quase indo a pique, o barco está quase virando, a quantidade de peixe era bastante. Ele não tem vergonha, ele chama os outros para ajudar. Venham ajudar. E muitos barcos foram e ajudaram. Isso é relacionamento. Nós não podemos nos isolar em quatro paredes e achar que é só nós. Que temos a revelação, ninguém mais tem. Só nós temos uma verdade, ninguém mais tem. Um prega aqui, a gente fala, eu já sei, isso aí eu estou cansado de ouvir. A verdade, ela só é verdade quando ela tem as duas vias, ela vai e volta. É relacionamento. Amém? Aqui nós estamos falando também que o evangelismo ele pode ser de grande colheita. Textos que mostram grande colheita ligada à unidade da igreja. Então, a unidade da igreja, esse relacionamento que nós estamos falando, o resultado de tudo isso é aquilo que nós vimos em Atos 2:40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizadas, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Estava falando sobre a unidade da igreja, onde Pedro, depois, ele levanta e prega, onde há uma grande colheita, de 3.000 almas se converteram, porque havia uma unidade, havia um relacionamento e uma unidade da igreja. Se há uma unidade, irmãos, nós estamos perto de chegar àquilo que nós acabamos de ler, de termos grandes colheitas, de nós podermos anunciar a palavra, as pessoas olharem para nós, porque quando você fala, a primeira coisa que as pessoas vão falar é olhar para você. Vai falar assim, não, mas lá é uma igreja séria. Não, lá eu conheço, fulano é de lá, cicrano é de lá. Não, lá, aquele pessoal, não, são de lá. Enfim.
É o seu testemunho, é aquilo que você faz. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Isso é a igreja. E é isso que nós precisamos entender. Como viver igreja e ser atrativa pelos outros. Ser simpática com os de fora. Porque hoje, às vezes, a gente pensa assim, uma das coisas que é uma coisa tão simples, né? Mas que as pessoas às vezes não ligam. O pastor João sempre falou para a gente sobre se você andar dentro das leis dos homens, você está servindo a Deus, cumprindo todos os seus propósitos, relacionado àquilo que nós ocupamos um lugar, um espaço, e para nós também existem regras, existem leis. Leis de horário, leis do barulho. Você quer se tornar agradável ao seu vizinho, ao outro? Anda na lei. Mas tem lugar que as pessoas não ligam muito para isso, não. Daí se torna um problema no bairro. Daí, em vez de ser simpatizante dos outros, se torna uma igreja que as pessoas fazem de tudo para fechar. Ah, aquela igreja lá não dá, pai. Chega uma hora lá, ninguém assiste televisão, ninguém consegue dormir, é um barulho. E a turma faz vigília e toca instrumento, e você fala, e a polícia já foi e não resolve. Hoje tá mais rígido o negócio, porque agora, a lei do importuno, né? Então, se passar do horário, a polícia vai encostar mesmo. Mas assim, são coisas pequenas, mas que fazem uma grande diferença para os de fora, para aqueles que não conhecem. É o nosso comportamento. É o comportamento da igreja. É o comportamento da igreja, das coisas mais comuns, mais simples, que um cidadão consegue fazer e às vezes a igreja não consegue. E as pessoas olham. Essa questão de horário, nós já tivemos problemas já passados, né, pastor João? E as pessoas falam, não dá, já deu horário. E as pessoas estão lá, não respeitam ninguém. Tem doente aqui, tem não sei o quê, daí parece um de coisa. Mas aquilo que eles faziam, a igreja primitiva fazia, eles tinham a simpatia do povo. Então, uma das coisas atrativas é isso. É você fazer algo também pelo seu bairro, pelo aquilo que você está vivendo, onde você está instalado. Às vezes tem movimento no bairro, não, nós não vamos se envolver, não, isso aí não. Não, se você não for contra o evangelho, sirva. Nós também fomos colocados também para servir os de fora. E nós podemos e devemos servir os de fora. Chega alguém aqui, como já aconteceu, por isso que a gente pode falar, alguém aqui falando, olha, eu estou precisando de ajuda, coisa e tal. Você fala, não, mas você não é da nossa igreja, a gente só ajuda, só... Que isso, irmãos? E já aconteceu aqui, de nós estarmos fazendo manutenção aqui na igreja, um horário, e aparecer alguém aqui e falar assim, o pastor está aqui. Não, o pastor não está aqui. Mas alguma coisa que a gente possa fazer, a pessoa a gente nem sabe. Isso aconteceu, eu estou falando porque aconteceu comigo. Estava eu e mais um irmão. Daí a pessoa fala tudo que está precisando, e fala e conta a história e coisa e tal. Olha, a igreja não tem ninguém aqui, mas a gente vai ajudar, ué. Ué, eu sou a igreja, o irmão aqui é a igreja. O que você tem aqui? Não, vê tudo, dá tudo. Dá aqui tudo, aí toma. Ajudou? Pronto. Mas não é você que está sendo visto, é o lugar que ele vê, é a igreja. Então nós também devemos aprender a servir os de fora, dessa forma,
como igreja. E às vezes as pessoas vêm atrás da gente e é uma oportunidade de você fazer uma coisa muito bacana. E às vezes você fala assim, não, mas isso aí é problema da igreja. Daí você joga lá para a igreja. Daí procura o Cláudio. Cláudio, não, pode procurar o Cláudio. A igreja vai servir na altura que for necessária. A igreja sempre serviu. Mas você também tem que aprender a servir. Porque às vezes ninguém quer colocar a mão no bolso, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí é obrigação da igreja. Mas você é o quê? Você é a igreja, ué. Não, mas eu já faço a minha parte lá. Meu Deus, gente, para. Mas são essas pequenas coisas que fazem uma grande diferença. Amém? Meus irmãos, já deu meu horário. Eu só queria falar só o último estrofe aqui, que está falando sobre a manutenção que nós devemos ter, que é necessário para uma igreja que entende esse chamado de Deus, que tem entendido esse propósito de sermos uma igreja que tem como prioridade esse anunciar o evangelho, anunciar as boas novas. Não importa se seja de forma individual ou coletiva. Mas aqui no último, nós falamos sobre a manutenção dos relacionamentos. Porque aquele que pesca entende também que algumas vezes se não é para você sair, é para você consertar as redes. Às vezes é um tempo de você consertar o barco, consertar as redes. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos preparando, recebendo, para poder ter o que falar com os outros. Isso é você fazer manutenção da ferramenta que você vai usar para evangelizar. Então, ter um tempo em que nós vamos viver em comunhão, em oração, em aprendizado, é como se fosse um pescador que precisa fazer manutenção no seu equipamento para pescar. Quem que é capaz, eu já estou encerrando, qual pescador que sai em alto mar e não confere o material que ele tem? Não confere se a rede, aquele rasgo que deu na rede, ele não consertou, da última pesca, a rede soltou um lado dela aqui, precisa, não, ele vai, o que tem? Daí chega em alto mar, ele joga a rede está tudo estourada, não vai pegar nada, vai perder tempo. Manutenção é isso que nós fazemos, é aprender para poder ensinar. E o que nós estamos fazendo por esses dias é justamente isso. Então não tenha pressa de fazer as coisas, não tenha pressa de fazer uma coisa, mas se dedique em fazer algo, mas faça algo bem feito. Se prepare. Se vai evangelizar alguém, se prepare, ore ao Senhor, tenha uma mensagem poderosa, aprenda com alguém como eu vou ganhar essa pessoa. E eu tenho certeza que você vai ter resultado positivo. Amém? Amém, irmãos?